filmes é vermelho? É automático. Na hora que eu pedir, você clica de novo. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Quando a gente fala sobre o tema de novas opções, eu vou me ater especificamente ao tratamento dos aneurismas justa-renais e tóraco-abdominais pela técnica de fenestração intraoperatória, ou home-made, como é que ela tem sido chamada. Então, hoje, para o tratamento dos aneurismas justa-renais e os tóraco-abdominais, a gente tem as endopróteses customizadas, tem as técnicas híbridas, tem as técnicas de snorkel, sanduíche, chaminé, e tem a fenestração e a ramificação intraoperatória, que é o que a gente tem se dedicado a fazer. Particularmente, no nosso serviço, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer o paciente esperar uma endoprótese customizada. Hoje, para a gente, na prática, é 3 meses no mínimo, e com uma dificuldade de você, depois que o convênio aprova, então é extremamente trabalhoso. Com isso, saiu aí a nossa pesquisa em relação a uma opção. Nós aprendemos a técnica com o Gustavo Oderich, na Mayo Clinic. Ele tem uma fenestração intraoperatória com um dispositivo específico de uma marca, na qual nós aprendemos. Os primeiros casos que a gente fez foram semelhantes, nós chegamos a fazer 14 casos, e alguns pontos que nos incomodavam, como o tempo de planejamento e confecção da prótese, o tempo que a gente demora para fazer as fenestras, tirar da bainha, reencapar, é extremamente demorado. Você tem que ter uma variação de dispositivos de tamanho, às vezes o representante não tem tudo isso. Talvez no Rio seja mais fácil pelo volume que tem, mas em Brasília não é tão simples você ter um estoque de endopróteses do tamanho que você quer, Quantidade de acessos, são no mínimo 3 acessos, 2 femorais e 1 axilar, quando não são 2 axilares. A liberação parcial do diâmetro, ela tem uma facilidade no cateterismo dos ósteos, tanto das fenestras, mas, por outro lado, quando a prótese passa pela femoral, ela oclui a ilíaca externa. E um dos nossos casos, um dos primeiros, na verdade, com 4 ramos nessa primeira técnica, a gente foi tudo bem, o paciente saiu ótimo, mas fez uma síndrome compartimental por isquemia do membro, no tempo que a endoprótese ficou lá dentro, até a gente conseguir cateterizar os 4 ramos e assim por diante. A possibilidade de movimentação com essa técnica, quem já fez a técnica de fenestração intraoperatória, ela movimenta, mas não é que ela movimenta muito bem. A facilidade de você girar, subir e descer, se a aorta torácica tiver uma angulação muito importante, aquela prótese reta, ela não se movimenta. Isso, às vezes, o local onde o guia ele retifica as angulações da aorta, muitas vezes você trabalha com um diâmetro da prótese menor que o diâmetro que você tem de luz, mas se ela tiver colada na parede, você não consegue, você não tem espaço entre a fenestra e o ósteo para navegar um catéter. Essa facilidade ela é não tão fácil igual a gente consegue, acha que é. E o reposicionamento é a coisa que mais nos afligia. Eu, particularmente, tenho a nossa primeira casuística, são com 14 casos, usando o tipo de dispositivo da Zenit, na qual tem uma hora, assim, particularmente isso aconteceu comigo, que assim, a gente não conseguia cateterizar os ósseos, era uma prótese longa, e no intraoperatório a gente já sabia que esse paciente, a chance dele sobreviver vai ser pequena, porque a prótese já está lá dentro, não tem como subir, não tem como descer, a gente não consegue cateterizar, e horas, e 7 horas de procedimento, e aí a gente optou por transformar numa híbrida, e isso acabou com um óbito tardio, não intraoperatório, mas de 2, 3 dias depois, com insuficiência renal, e aí começa, Então, essa possibilidade de retroceder, isso não existe, ou a chance de você conseguir fazer isso é muito difícil com outro dispositivo. Com isso, a gente tentou, agora, com o dispositivo da C3, esse é um vídeo do que é a endoprótese nova. A C3 ela tem esse tipo de liberdade, você consegue fechar
a boca proximal dela e abrir, subir, descer, movimentar. Esse é o princípio da nova endoprótese, né? E, diante desse mecanismo, a gente optou por começar a tentar fazer alguma coisa desse tipo. Todos os nossos casos, hoje, são 4 casos com C3, são emergências tratadas ou com aneurisma roto ou com dor abdominal em paciente internado, nenhum deles é eletivo. E nós fizemos recentemente, na semana passada, um caso com a torácica. Então, esse é o primeiro caso, é um aneurisma que chegou com muita dor, sem outra causa de explicação de dor, onde a renal esquerda, na nossa opinião, está francamente envolvida pela dilatação do aneurisma. Esse é o primeiro caso que a gente fez, com uma fenestra para essa renal esquerda e um escálope para a renal direita. Então, essas são as medidas que a gente pegou. No nosso entendimento, da borda da renal até a borda superior da renal direita, nós teríamos mais de 1,5 centímetro, isso seria suficiente para um colo adequado, com selamento adequado. Essa é a imagem da angiografia, onde a renal esquerda está francamente envolvida pelo aneurisma. E aqui são as primeiras imagens. Esse primeiro vídeo, tem como voltar aqui o primeiro vídeo? Clica no da esquerda, por favor. O de cá. Acho que é o que mais interessa para a gente, você, na liberação, a prótese está bem acima da renal, a gente não consegue cateterizar por baixo, e o que a gente faz é fechar a prótese e abaixar ela na posição que você quer, conseguindo assim o cateterismo. Com isso, aqui já está cateterizado, né, a renal esquerda, e aqui uma foto do stent sendo colocado. Quando o ósseo está envolvido no aneurisma, ou é uma parede doente, a gente opta por um stent graft. Aqui nós usamos o Advanta, que é o único stent disponível que a gente tem para diâmetros grandes no mercado expansível por balão. Então, essa é a angiografia controle, com o stent na renal esquerda, um escálope na renal direita e onde não tem vazamento. Essa é a imagem da tomografia. Então, o stent para a renal esquerda, o escálope na renal direita, a gente conseguiu com isso um colo que vem desde a borda superior da renal direita até a borda inferior da renal esquerda, e sem vazamento, sem endolix, tomografia de controle, graças a Deus, excelente. Então, aqui são as imagens de reconstrução tridimensional, onde o escálope para a renal direita e o stent saindo de dentro da endoprótese, não é fenestra. Já me criticaram, já me perguntaram um monte de coisa, e na verdade é realmente isso aí. Esse é o segundo caso, onde você não tem colo nas duas renais, as duas renais são simétricas, saem mais ou menos no mesmo nível, com um diâmetro grande, imediatamente abaixo da renal, acima de 32, 33, e o que a gente fez foi, primeiro, não consegui cateterizar nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo, a gente fecha a prótese, abaixa ela, e aí você tem tempo para pensar. Eu acho que isso aí é definidor no que a gente se propõe, é a possibilidade de você voltar atrás. Isso com outro dispositivo, na minha opinião, é muito difícil. Então, o que mudou, acho que talvez até a forma como a gente opera, é a possibilidade de, se você não consegue cateterizar os ramos, se a coisa está muito complicada, e esse caso assim, não foi fácil, nós ficamos 50 minutos tentando cateterizar uma renal. Não deu certo. Aí começou, né, algumas opiniões. Vamos fazer um snorkel, vamos fazer uma chaminé. Não vamos fazer nada, nós vamos fechar a prótese, abaixar ela e soltar ela infrarrenal. O que pior pode acontecer é o paciente ficar com vazamento de tipo 1, que daqui um pouco, ou amanhã, ou daqui 48 horas, ou daqui a algum tempo, a gente volta e trata esse paciente. E com isso o paciente não morre. Quem faz tóraco-abdominal com fenestrada sabe que se você fechasse um stent de uma mesentérica quinca, ou se a renal não está certa, o paciente imediatamente começa uma acidose e você tem pouco tempo para correr atrás. Então, isso mudou radicalmente a nossa forma de pensar e como tratar o paciente. Na pior das hipóteses,
você fecha a prótese, abaixa ela, solta ela infrarrenal, e no outro tempo você vem e consegue a cateterização. Nesse caso, especificamente, a gente estava muito empolgado, decidimos aí tentar mais uma vez, e conseguimos, eu não estou conseguindo passar aqui, esse tipo de tratamento, as duas renais cateterizadas, aqui a foto, e aqui a imagem angiográfica, sem nenhum vazamento. De novo aqui, a tomografia de controle, a reconstrução, os dois estentes saindo de dentro da prótese, essa imagem aqui com os dois estentes dentro da prótese. Não é fácil você calcular, você passar isso, mas a possibilidade de você voltar atrás, ela é, acho que fantástica, isso é definidor. O terceiro caso nosso, nós já passamos por uma coisa um pouquinho mais ousada, é um aneurisma tóraco-abdominal, no qual nós passamos a fazer uma prótese com 3 ramos. Esse paciente tem a renal esquerda fechada, então é um ramo para o tronco celíaco, um ramo para a mesentérica e um ramo para a renal direita. Aqui a endoprótese, como ela se comporta, vocês verem que a gente fechou. Prometo que é o último caso. E depois, lembrar a todos que o tempo está sendo cortado para a gente regulamentar a sessão, mas na realidade acho que você pode mostrar, então, por favor. Só terminando aqui rápido, a prótese fechada, ramo para o tronco celíaco, ramo para renal, ramo para a mesentérica, está aqui, ele está sobreposto. O vídeo acabou não passando, mas o Viaban para o tronco celíaco, Viaban para a mesentérica com os ramos, Viaban para a renal direita, a renal esquerda já era fechada. Em relação ao que a gente acha das vantagens comparativas em relação à técnica que nos foi ensinada, menor tempo de planejamento, ela é extremamente rápida para a confecção, menor número de dispositivos necessários. Hoje a gente trabalha com uma peça que é a Gore C3, e nela você vai montar o que você precisa, seja a fenestra, seja o ramo. Você tem a possibilidade, é uma das poucas próteses abdominais que você consegue colocá-la no tórax. As outras peças abdominais, geralmente você tem um sistema de entrega curto, ele não vai muito além da transição tóraco-abdominal. Com a C3 você consegue chegar no tórax próximo à subclave. O número de acessos diminuiu, né? Esses pacientes que a gente fez tirando a com ramo foram todos com hack anestesia e só acessos femorais. Pelo introdutor da Dry-Seal novo, que é um que tem um sisteminha de válvula, você passa a prótese e você consegue passar 2 bainhas. Então, para 2 fenestras, pelo acesso só da femoral, a gente conseguiu pôr a prótese e os 2 sistemas. A facilidade de cateterismo, como a gente desenvolveu uma técnica que já vem com o guia pronto, você já sobe e você não tem que cateterizar o orifício na prótese, e sim só o da visceral. Até que a gente aprendeu com o Oderich, na verdade, você tem dois passos. O primeiro é passar dentro do buraco da prótese, e o segundo é passar dentro do orifício da visceral. Isso facilitou demais. A maior possibilidade de movimentar e reposicionar. Isso é indiscutível. Assim, quem trabalha com a C3 já teve a oportunidade de fazer o teste, que é de fechar, subir, descer e rodar, ela vai muito mais fácil do que uma endoprótese torácica, depois que você abre ela e ela fica com aquele fio de constricção para você conseguir rodar. E o mais importante é a possibilidade de retroceder. Se não está dando certo, você fecha, solta ela infrarrenal e planeja um outro tempo, e o seu paciente não vai a óbito. Isso é fantástico. Gustavo, pode concluir, por favor. Tá? Queria agradecer, muito obrigado. Esse é o caso que a gente fez com a TEG, que também é possível de ser fenestrada. Muito obrigado.